aí galerinha, tudo bem com vocês? Professor Jonas aqui mais uma vez para trazer um assunto que vai acompanhar vocês durante praticamente toda a sua vida, que é a regra de 3, que é uma das ferramentas mais importantes da matemática. Você usa desde o ensino médio, usa também lá no ensino fundamental, usa no ensino superior, precisa em concursos públicos, então é uma ferramenta que você não pode deixar de ter na sua vida acadêmica, beleza? Então, antes de começar a falar propriamente da regra de 3, a gente precisa saber o que é uma regra de 3, o que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais, o que é uma razão e o que é uma proporção. Visto tudo isso, a gente vai resolver alguns exemplos bem práticos para fixar de uma maneira bem tranquila o conteúdo, beleza? Então, primeira coisa que você tem que saber é o que é uma razão na matemática. Na matemática, uma razão nada mais é que uma divisão, certo? É uma divisão geralmente escrita na forma de fração. Então, por exemplo, se eu tenho o número 2 sobre 3, eu tenho uma razão, de 2 para 3. Bacana? Se eu tenho que uma razão ela é igual a outra, então se duas razões são iguais, a gente costuma dizer que tem uma proporção. Então uma proporção é a igualdade entre duas razões, sempre que eu estou tratando de duas grandezas. E aí o que é grandeza? Grandeza é tudo aquilo que você conseguir medir. Tudo que for possível de medir é uma grandeza. Distâncias, tempo, quantidade de qualquer coisa é uma grandeza. Se você está medindo, se você está contando, quantificando, é uma grandeza. Bacana? Então, razão é uma divisão e uma igualdade entre razões é uma proporção. Beleza? Dentro das proporções tem uma propriedade fundamental, que é o princípio fundamental das proporções, que ele diz o seguinte, que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Pode ficar um pouco confuso, mas é uma coisa bem simples se você observar bem. Ó. Como isso é uma divisão, eu posso escrever da seguinte forma. Ó. 2 dividido por 3 é igual a 4 dividido por 6. Ó, tem dois valores aqui no meio e dois valores nos extremos, certo? O que é que a propriedade diz? Que se eu multiplicar os extremos, ó, 2 vezes 6, o resultado é 12. É a mesma coisa que eu multiplicar os meios, ó. 3 vezes 4 também é 12, ou seja, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Mas você não precisa ficar se preocupando em lembrar esses termos, porque tem uma maneira bem prática de resolver questões em que aparece uma igualdade entre razões, que é a regra de 3. A regra de 3 é quando a gente tem uma proporção parecida com essa, só que um dos valores é desconhecido. Então você tem que encontrar um valor desconhecido a partir de 3 valores que são conhecidos. Isso é regra de 3, certo? Como eu falei para vocês, grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir. Mas tem algumas diferenças. A gente tem grandezas que são diretamente proporcionais e tem grandezas que são inversamente proporcionais. O que é isso? Uma grandeza ela vai ser diretamente proporcional à outra se, quando eu aumentar uma das grandezas, a outra também aumentar. Se eu diminuir uma das grandezas, a outra também vai diminuir na mesma proporção, certo? Então isso é uma grandeza diretamente proporcional. Um exemplo, se eu vou fazer um bolo, por exemplo, se para fazer um bolo eu preciso de uma quantidade de ingredientes, para mim fazer 2 bolos, eu preciso o quê? Dobrar a quantidade de ingredientes. Se eu precisar fazer menos bolo, eu preciso diminuir a quantidade de ingredientes na mesma proporção. Então elas são grandezas diretamente proporcionais. O que seria a grandeza inversamente proporcional? É quando ao aumentar uma das grandezas, a outra diminui. Ou ao diminuir uma das grandezas, a outra aumenta. Por exemplo, para fazer uma construção, se uma determinada quantidade de pedreiros demora uma certa quantidade de dias,
Quando eu aumento a quantidade de pedreiros, a quantidade de dias vai diminuir, certo? Ou se eu diminuir a quantidade de pedreiros, de mão de obra, a quantidade de dias para fazer o serviço ela vai aumentar. Ou seja, isso são grandezas inversamente proporcionais. E saber quando a grandeza é diretamente proporcional ou inversamente proporcional é extremamente importante para a gente resolver as questões, como a gente vai ver daqui a pouco, certo? Só para fechar mais um pouquinho sobre as proporções, quando é que é proporção, né? Você já viu que tem que dar o produto dos extremos igual ao produto dos meios. Mas você pode fazer isso assim também, ó. Multiplica aqui, ó, em x, multiplica cruzado, algumas pessoas chamam de cruz credo, mas é a mesma coisa, multiplica cruzado, ó, 2 vezes 6, 12, 3 vezes 4 também é 12. Se isso acontecer, então essas grandezas elas são proporcionais, certo? Essas duas razões elas são proporção, elas formam uma proporção. Como é que isso pode vir em uma questão diferente? Pode vir uma questão bem assim, ó. Verifique se os números 2, 3, 4 e 6, nessa ordem, formam uma proporção. Então, o que é que você tem que fazer? Duas razões e verificar se elas são iguais. Se isso acontecer, formam uma proporção. Então, você forma as razões exatamente nessa ordem, ó. A gente lê dessa forma. 2 está para 3, assim como 4 está para 6. E é bem fácil da gente perceber que essas duas razões são iguais. Basta, por exemplo, que eu simplifique essa razão aqui, ó. Vamos simplificá-la por 2. Ó, simplifico por 2. Ó, 4 dividido por 2 é 2. 6 dividido por 2 é 3. A gente já verifica que ela é igual a outra, certo? Mas em alguns casos não vai dar para você simplificar para ver se é igual. Então você faz o quê? Multiplica cruzado. Se o resultado der igual, é uma proporção. Bacana? Esse valor 2/3 aqui, ó, é igual a esse outro. Ao dividir 2 por 3, ó, 2 por 3, 2 por 3 é pouco, a gente coloca o 0, 0 e a vírgula, né? 20 dividido por 3, 3 vezes 6 dá 18, 3 vezes 7, 21, passa, então é 6. 3 vezes 6, 18, para 20 sobram 2. Coloca o 0, aí vai continuar dessa mesma forma, dá 0,66 aproximadamente. Esse valor que a gente encontra aqui na divisão é o que a gente chama de constante de proporcionalidade. Certo? Pode ter alguma questão que pergunte qual é a constante de proporcionalidade. Então você verifica qual é a fração que é igual, né? Qual que vai dar certo dá igual. Ao dividir o numerador pelo denominador, o resultado que der é a constante de proporcionalidade. Bacana? Então, só relembrando aí, grandeza, tudo que você consegue medir. Grandeza diretamente proporcional. Ao aumentar ou diminuir uma das grandezas, a outra aumenta ou diminui na mesma proporção. Quando são inversamente proporcionais, se eu aumentar uma, a outra diminui. Se eu diminuir uma, a outra aumenta, certo? E as razões formam uma proporção se, quando você multiplicar aqui cruzado, ó, o resultado der exatamente o mesmo. Aí eu posso garantir que formam uma proporção, beleza? Agora a gente vai ver alguns exemplos para fixar isso aí bem bacana e ver como pode aparecer em algumas aplicações, beleza? Então vamos lá para o primeiro exemplo. O primeiro exemplo ele diz o seguinte: um muro de 12 metros foi construído utilizando-se 2.160 tijolos. Caso queira construir um muro de 30 metros nas mesmas condições do anterior, quantos tijolos serão necessários? Então, para a gente resolver o problema, a gente anota primeiro quais são as grandezas. A primeira grandeza é o tamanho do muro, que é medido em metros. Então, é o tamanho do muro. Vamos colocar aqui a medida em metros, certo? A outra grandeza é a quantidade de tijolos que é utilizada para construir esse muro. Então, aqui vou botar a quantidade de tijolos, certo? Então, vamos botar aqui muro, ficar melhor. Então, o tamanho do muro e a quantidade de
tijolos. A primeira informação que ele tem, ó, é que para construir um muro de 12 metros, precisa de 2.160 tijolos. Essa é a primeira informação. A outra informação que ele fala já é a pergunta. Se eu quiser construir um muro em vez de 12 metros, agora eu quiser construir um de 30 metros, quantos tijolos eu vou precisar? Então eu não sei, eu uso uma incógnita. Pronto, você já está com o problema montado. Um muro de 12 metros, 2.160 tijolos. De 30 metros, eu vou precisar de quantos tijolos? Aí, nesse momento, você analisa se essas grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Como? Eu costumo usar umas setas para identificar, que é bem rápido, bem fácil. Aqui eu aumentei a quantidade, o tamanho do muro. Se eu aumento o tamanho do muro, eu vou precisar do quê? De mais ou menos tijolos? De mais, né? Então, a quantidade de tijolos também aumenta. Ó. Então, se estão os dois aumentando, logo, essas grandezas são diretamente proporcionais. Então, eu posso montar aqui a minha proporção. 12 está para 30, que é o tamanho do muro, dos muros, assim como 2.160 está para X, que é a quantidade de tijolos. Se são grandezas diretamente proporcionais, basta eu multiplicar cruzado, como a gente viu agora há pouco. Ó. 12 vezes x, 12x, igual 30 vezes 2.160. Na hora que for multiplicar, para você fazer mais rápido, também não ficar muito preso à calculadora, você tem que aprender a calcular mais rápido. Não precisa usar esses zeros agora, usa só 3 vezes 216. Ó. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 1 é 3, mais 1, 4. E 3 vezes 2, 6. Certo? Tinha os dois zeros, coloca os dois zeros aqui. Pronto. Tá, 12 vezes x igual a 64.800. Beleza? Como é que eu faço agora? Vou isolar esse x. Se ele está multiplicando, esse 12 tem que ir dividindo. Então eu tenho 64.800 dividido por 12. Então x é igual a... Vamos fazer aqui, ó. 64.800 dividido por 12. 6 é pouco, 64. 5 vezes 12 já dá 60. Se eu multiplicar por 6, dá 72. Passa. Então aqui é 5. Ó. 5 vezes 2, 12, 60. Para 64 sobram 4. Acho o 8. 48 dividido por 12 é 4. Ó, porque 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 1, 4. Sobra 0. Tem dois zeros aqui, acrescenta no quociente. Então, para construir o muro de 30 metros, eu precisarei agora de 5.400 tijolos, beleza? Então, eu tinha um muro de 12 metros, precisava de 2.160. Se eu quero aumentar o tamanho do muro para 30 metros, eu preciso aumentar a quantidade de tijolos para 5.400, beleza? Então, esse era um exemplo de grandezas diretamente proporcionais. Agora a gente vai ver um em que as grandezas são inversamente proporcionais. Segundo exemplo, ele diz o seguinte, ó, uma equipe de 5 professores gastou 12 dias para corrigir as provas de um vestibular. Considerando a mesma proporção, quantos dias levarão 30 professores para corrigir as provas? Então vamos lá. Ó. As grandezas que a gente tem no problema são a quantidade de professores e a quantidade de dias que eles vão demorar para corrigir as provas. No problema aí, é possível ver que ele diz que 5 professores levam 12 dias para corrigir todas as provas do vestibular. E quer saber se com 30 professores, quantos dias serão precisos. Então, novamente, eu analiso se uma grandeza é diretamente ou inversamente proporcional à outra, para a partir daí eu resolver o problema. Como faz a análise? Observa aqui, ó, a quantidade de professores eu estou aumentando. Ao aumentar a quantidade de professores, eu vou precisar o quê? Na quantidade de dias. Eles vão
diminuir. Mais professores corrigem mais rápido, logo vou precisar de menos dias. As setinhas, ó, ficaram ao contrário, então são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais, você vai ter cuidado em apenas um momento para poder resolver. Ó. Você pega a primeira razão, 5 para 30, vai estar também para... Como essa daqui é inversa, ela inverteu, ó, a setinha está ao contrário, eu preciso também inverter os valores. Então, em vez de colocar 12 para x, eu coloco x está para 12. Pronto, essa é a única coisa que você tem que ter cuidado nas grandezas inversamente proporcionais. É inverter uma das razões, certo? Inverter uma das razões procede da mesma forma que as grandezas diretamente proporcionais. Você pode multiplicar aqui, ó, cruzado. 30 vezes x, 30x, igual 5 vezes 12, 60. É isso? Passo 30 dividindo, x é igual a 60 dividido por 30. Vamos simplificar por 10 para cortar os zeros. X é igual a 6 dividido por 3 é igual a 2. Então, se com 5 professores eu levava 12 dias para corrigir todas essas provas, com 30 professores serão necessários apenas 2 dias. Bacana? Então, esses dois exemplos a gente viu bem o que são grandezas diretamente e inversamente proporcional. Sempre que for realizar a regra de 3, for resolver um exemplo com regra de 3, verifique se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, certo? Essas que a gente viu aqui, esses dois exemplos, é o tipo de regra de 3 chamada de regra de 3 simples, em que a gente está analisando apenas duas grandezas, certo? Então, quando eu estou analisando apenas duas grandezas, eu tenho uma regra de 3 simples, em que eu preciso encontrar um valor a partir de 3 desconhecidos. No próximo vídeo, a gente vê a regra de 3 composta e também aprende como é que eu calculo, como é que eu faço uma divisão de um valor em quantidades diretamente ou inversamente proporcional a outro valor, certo? Então, se você gostou do vídeo, se foi útil para você, deixa a sua curtida aí. A única coisa que a gente pede quando faz os vídeos é que, se você gostou, se foi interessante para você, deixa a sua curtida ou também pode deixar as suas dúvidas ou sugestões nos comentários, beleza? Então, um abraço e na próxima aula a gente continua o assunto, beleza?